O nosso objetivo hoje aqui é juntar três pontas importantes aqui de uma conversa, quando a gente fala de jornada, quando a gente fala de consumo, mas um olhar específico, é claro, a gente vai falar de omnicanalidade, mas um olhar específico para a loja física, né? Um lugar que se reinventou e que tem um papel muito importante. Então, vou chamar meus convidados, e depois a gente vai entender um pouquinho o contexto de cada um. Primeiro eu queria convidar o Hugo Monteiro, CIO and CTO da Estée Lauder. Querido, por favor, fica à vontade. O Renato Camargo, que é CMO da Pague Menos, fica na ponte aérea São Paulo-Fortaleza. Pode ficar ali, querido, pode ficar ali. E o Oswaldo Fernandes Neto, gerente executivo de consultoria da Elo, por favor. Bom, obrigado por vocês estarem aqui. Acho que cada um tem histórias e contextos bem interessantes. Hugo, dá uma ideia para a gente. Provavelmente aqui tem um percentual importante de pessoas que consomem os produtos da Estée Lauder, marcas da Estée Lauder, mas tem algumas complexidades aqui. Então, dá um contexto para a gente. O que é a Estée Lauder? Quais são as marcas? Bom, primeiramente agradecer a presença de vocês aí. A gente sabe que não é fácil se deslocar num dia aí à tarde para chegar até aqui, principalmente sendo um evento presencial. Então, agradecer a presença de todo mundo, agradecer a equipe de produção, agradecer a Sonda pelo convite, agradecer os companheiros panelistas aí, contribuições super interessantes no dia de hoje. Bom, é isso, né? Quando a gente fala Estée Lauder, talvez muita gente não saiba as marcas que estão por trás do grupo, né? Então eu vou tentar aqui esclarecer para vocês quais são as marcas, falar um pouquinho da empresa, o que ela representa. A Estée Lauder está presente em 25 países, na verdade 140 países, 25 marcas. Dentre as marcas mais importantes, mais icônicas, talvez a MAC, acho que as mulheres pelo menos vão conhecer. A gente trabalha em basicamente três segmentos bem fortes ali, né? Então a parte de maquiagem e cuidados com a pele, que a gente chama de skincare e make-up, a parte de fragrâncias, né, para a gente perfumes, e a parte de cabelos, né, a gente chama de hair care. Então dentro de skincare e maquiagem tem a MAC, tem a Smashbox, tem enfim, Clinique na parte de tratamento com a pele, a própria Estée Lauder, The Origin, The Ordinary, temos Le Labo na parte de perfume, Tom Ford, Aramis, perfume masculino, By Kilian. Então, assim, é um grupo muito forte, é o grupo mais forte que eu diria aí em termos de mercado de beleza de luxo. E acho que a gente tem como contribuir bastante nessa discussão de loja física. No Brasil, a gente tem cerca de 80 operações físicas próprias. A gente trabalha com apenas poucas franquias, mas não é o negócio da Estée. Nosso negócio é trabalhar em loja física. Então, acho que eu vou conseguir contribuir bastante aí com vocês. Apresentar rapidinho aqui a pessoa do Hugo, né? Então, estou na Estée Lauder há 5 anos. Minha cadeira lá é de diretor de tecnologia para o sul da América do Sul, que representa Argentina, Chile e Brasil. Então, esses 3 países hoje, bom saber que a Sonda, a sede é o Chile, porque a gente tem bastante interação ali também. Então, estou aqui para contribuir, para ajudar e para, principalmente, agregar nas contribuições aqui com o nosso time tão legal que está nesse painel. Obrigado. Hugo, você mencionou 25 países? Não, 140 países, 25 marcas. Vocês conseguem imaginar a complexidade do trabalho aqui, né? No momento que a gente vive num contexto do comércio global. Renato, acho que o teu segmento, praticamente a gente tem uma conversa aqui entre ambos, mas tem algo interessante em você. O Renato é CMO, né? Então ele não é só CMO, ele não é só C-level de marketing, ele tem outras atribuições, mas ele vem ali da escola do marketing, então ele vem transformando a Pague Menos do ponto de vista de posicionamento, marca e por aí vai, mas tem um DNA de tecnologia, né? Já trabalhou em fintech, e aqui é interessante porque esse desafio aqui do Hugo, que está numa proporção internacional, você vive no Brasil, né? De uma empresa que nasce no Nordeste e virou uma empresa nacional, e considerando que nós somos um continente, acho que tem muitos pontos aqui, né? Isso aí. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a todos, obrigado pela presença. Hoje é Pague Menos e Astra Farma, a gente comprou a Astra Farma há 3 anos, hoje é a segunda maior rede de farmácias do Brasil, em número de lojas. Em faturamento, a gente está em terceiro, porque as outras duas, que estão em primeiro e segundo lugar, que são a Raia Drogasil e a DPSP, elas têm um faturamento muito maior, porque elas estão majoritariamente no sul-sudeste. E esse sudeste você tem um ticket maior até por perfil econômico. Pague Menos hoje são 1.750 lojas, em todos os estados, todos os 400
Mas, sobretudo... pegando aqui. Melhorou? Melhorou. Mas, sobretudo, 50% está no Norte e Nordeste. E realmente é um grande desafio você sair do Norte e Nordeste, de Fortaleza especificamente, conquistar o Brasil. E até um pouco do nosso diferencial é esse, é o acolhimento, é fazer a farmácia de um jeito diferente, que a gente quer tentar tirar um pouco farmácia-doença e dizer, não, farmácia é um lugar de prevenção, de saúde, de bem-estar, e que vai muito além do remédio, né? Vai para o lado do dermocosmético, beleza, higiene, conveniência e tudo mais. Farmácia segue crescendo bastante, então é um dos varejos que continua sendo de maneira bastante exponencial, apesar de ter outros varejos que estão tentando entrar para a venda do medicamento, daí é uma outra discussão, os supermercadistas junto com o varejo farma, no digital ou na omnicanalidade, que está na minha estrutura também, a gente já chegou a 20% do faturamento da companhia, muito rápido, isso acelerou muito no pós-pandemia, as pessoas entenderam aí que é um varejo omnicanal fato, então eles querem comprar dentro dos canais, seja site, app, WhatsApp, para poder retirar na loja, isso faz a omnicanalidade muito forte, e chegando aí a quase 3 bi de venda nesses canais, sendo que o faturamento da companhia é 15 bi. Então, muito bacana, é uma transformação grande de trazer a Pague Menos e as farmácias gerais para sair dessa questão transacional e virar quase como a porta de entrada de acesso à saúde quando você fala da atenção primária, né? Você não mais precisa, por conta de uma dor de cabeça, ir para o hospital, que é o que todo mundo faz, sobrecarrega o sistema de saúde. Quando que você pode ir na farmácia, que tem telemedicina, tem um farmacêutico que te conhece, você completa a tua jornada por ali, é óbvio que você tem que ter muita tecnologia embarcada, como você está falando, na questão não só do digital, mas qual o papel da loja física nisso. O Renato tem bastidores muito interessantes desse segmento. Ele vai, acho que alguns você pode contar aqui, daqui a pouco ele vai falar da relação entre o Igov, Monjaro, Ozempic com sorvete, mas daqui a pouco a gente volta, acho que mostra também outros desafios aqui. E o Oswaldo, ele traz o lado de análise e inteligência do ponto de vista de dados e de comportamento, né? Hoje você está numa vertical de consultoria dentro da Elo, né, Oswaldo? Obrigado, querido, por estar aqui. Primeiro, agradecer o convite, a presença de todos aqui. Como você mesmo comentou, sou da consultoria da Elo, que é um dos braços ali de negócios da Elo. Então, a gente trabalha muito com os dados do cliente, os dados de transação, e a gente está trabalhando muito com a percepção do cliente. Então, a gente está na ponta final ali, né? Então, tem uma indústria, o varejo, e ali é onde se completa a transação e todo o fluxo da indústria, né? Então, a gente conversou bastante sobre isso, que ali é onde o cliente quer a comodidade, né? É onde ele quer finalizar sua transação sem nenhum problema. E aqui a gente observa muito que isso independe do nível que a pessoa tem, na classe social que ela tem, tanto no de alta renda como numa questão mais massificada, a gente percebe isso. Tá? E, obviamente, cada um com as suas necessidades em especial, né? Então, a gente percebeu muito forte ali na época da pandemia que a gente desenvolveu uma solução QR Code, para o Caixa Tem, onde ele conseguiu fazer as transações no modo online, como os clientes da alta renda fazem por meio das carteiras digitais, né? E isso é um ponto muito importante aqui que a gente traz, de como que o cliente, quando embarca o seu pagamento numa carteira digital, num ambiente que tem a compra de recorrência, como ele tem um engajamento maior e uma fidelização maior. Acho que esses pontos são essenciais aqui para garantir que lá na ponta o cliente tenha mais engajamento e, por consequência, trazer mais resultado. Tem alguém de farma aqui? Do segmento de farma? Tem? Ali? Qual é? Novo Nordisk. Não, estou brincando. E de beleza e bem-estar, tem? Bom, então já temos uma troca aqui. Hugo, dá uma dimensão para a gente, você já deu um perfil da companhia. Quando a gente fala de formato aqui, especificamente de loja, né? Acho que tem o Dutch Free ali, ele é um hub importante para vocês e tem muitas particularidades. Detalhe um pouquinho para a gente hoje o que você tem de configurações ali quando a gente fala especificamente das lojas. Esse mercado de beleza e de cosméticos, como o nosso amigo aqui comentou, ele está muito presente dentro das farmácias, principalmente na parte de cuidados pessoais, higiene pessoal.
Mas ele é muito forte também em segmentos aí, e áreas onde a gente tem muita concorrência, né? Então, vou citar um exemplo, um dos maiores parceiros nossos é a Sephora. Então, lá na Sephora você encontra uma série de produtos de beleza. Outro parceiro muito forte também é o Duty Free, que você comentou. Então, a gente tem bastante presença nos aeroportos. Então, acho que talvez o maior quiosque, o maior evento que tem ali é o da MAC. Quando você entra ali em Congonhas, você já vê aquela área nova que a gente reformou recentemente. Então, a gente tem que trabalhar com parcerias, né? Um canal muito importante. Mas a Estée Lauder Grupo no Brasil, praticamente 60% da renda vem de loja física. Então, daí a importância da gente ter uma boa presença em loja física. E acho que quando a gente comenta de loja física versus online, a loja física, assim, acho que a pergunta para a gente refletir aqui é assim, por que eu sairia da minha casa com todo o conforto para pegar um trânsito, para pagar estacionamento, para encontrar vaga, para brigar com o cara com a vaga no shopping, para entrar numa loja e comprar um produto? Então, para a gente conseguir refletir, a gente precisa entender por que a jornada do cliente termina numa loja, né? Como foi comentado ali. Então, assim, eu costumo brincar, e vou usar aqui uma trilogia para a gente tentar entender e comparar, trazendo para o mundo real, qualquer semelhança com a política, mera coincidência. Eu brinco de CEP, né, que são 3 letrinhas aqui que vão compor essa questão. Então, a gente tem um problema de CEP que é, primeiro, conveniência. Né? Então, por que eu vou na loja? Eu vou por conveniência. Eu quero pegar o meu produto, eu não quero esperar ele chegar em casa, eu não quero que a cor esteja errada, eu não quero que o tom de pele não seja esse. Eu tenho um compromisso, cara. Tem que cumprir o compromisso, tem que estar perfeito para aquele compromisso. Então eu vou na loja, compro, experimento, faço o teste, é esse mesmo, vou levar, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tá? O E do CEP, a experiência. Então você vai para uma loja para quê? Para ter uma experiência, cara. Você vai lá, senta com um maquiador profissional, ele pergunta o que você quer, você sai de lá parecendo uma princesa. Né? Então, acho que as meninas vão entender bem o que eu estou falando. Você está lá no Duty Free, no aeroporto, pô, meu voo atrasou 40 minutos. Cara, cola na MAC ali, eu quero um serviço de maquiagem. Entra no avião, perfeita, plena, linda, chega do outro lado. Cara, é uma diferença. Então, assim, a experiência, né? Esse tipo de coisa. Na John Malone, por exemplo, você tem uma experiência, os meninos aqui da Estée Lauder estão ali e podem comprovar. A menina vai com um paninho quente na sua mão, faz uma massagem, passa um óleo, um salzinho. Cara, você fica maravilhado. Você leva tudo o que ela quiser ali. Só você sai voando. Então, acho que o E, né, a experiência é muito importante. E é sensorial, é o aroma, é o perfume, é a mistura. Isso você não vai conseguir, ou talvez ainda não vá conseguir, né, com a IA. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse nível. Mas, sensorialmente, você não consegue chegar. Terminando aqui com o P. Quem acha que é o P aqui, chutando alguma coisa? P de personalização. O outro motivo que eu diria que faz as pessoas irem à loja é a personalização. Então, vamos lá. Eu gosto muito do Pacete e vou dar um presente muito legal para ele. Mas eu não vou dar um presente que qualquer um pode comprar. Eu vou dar um perfume da John Malone com a caixa pintada à mão por uma caligrafista. Então, só o Pacete vai ter isso, mais ninguém. Eu vou escrever, por exemplo, vou dar um presente para a namorada, eu vou escrever "Eu te amo" no rótulo do perfume e vou entregar isso para ela, só ela tem isso. Ou vou escrever o nome dela e "Eu te amo". Então, a gente consegue, com experiências de personalização, trazer esse cara para dentro. Tá? Finalizo aqui, que eu acho que uma grande reflexão da gente é isso. Né? A gente tem que tentar entender e conseguir responder a pergunta que é o que faria eu sair de casa e enfrentar tudo isso que eu comentei para chegar na loja e comprar o produto. Então, acho que é isso que a gente precisa responder no dia de hoje. Enquanto... Tá todo mundo me ouvindo? Tá me ouvindo? Vou aqui, então. Enquanto eu falava, eu fico lembrando como jornalista de tecnologia e marketing, por muitos anos, a gente quis matar o varejo físico. Né? Quando que o varejo físico vai morrer? Eu acho que virou até um mito, assim, e, na verdade, é muito interessante esse ressignificado do que passou a ter o espaço físico. Eu achei interessante aqui que o CEP, né, a ideia do CEP, traz uma composição aqui de comportamento, tecnologia, jornada, o impacto que tem uma rede social aqui, em alguns dos teus negócios também é impressionante. Então, a gente já parte de um ponto aqui desse ressignificado do que é uma loja física. E aí, Renato, eu particularmente, quando entro numa farmácia, parece que eu estou no shopping comprando sneakers. Eu realmente... mas, enfim, eu acho que eu sou um ponto fora da curva. E o que mudou nessa ressignificação do que é uma farmácia? Mas mais do que isso, você tem farmácias com perfis que vão do norte ao sul. Você comentou, né? Tem farmácia que você está no chão de terra ali. Então, assim, quais as complexidades e particularidades desse seu contexto? O Brasil é um país continental, né? Então, assim,
50% da nossa rede é Norte e Nordeste. Eu não estou falando só de Salvador, Belém, Fortaleza, Recife. Quando a gente fala de Manacapuru, Catolé do Rocha, cidades de 20, 30 mil habitantes, no qual a nossa farmácia é praticamente o centro de saúde da cidade. Você tem uma delegacia, um Banco do Brasil, a prefeitura e a Pague Menos. É mesmo assim. Então, assim, o que mudou foi essa ressignificação da loja, porque, primeiro, que a farmácia era vista como doença, e segundo, que não tinha as tecnologias que existem hoje. Das 1.700 lojas, tem 1.100 clínicas dentro da loja, que eram as antigas salas de injetáveis e que a gente transformou em clínica, que você tem exame, telemedicina e tal. Então, o que acontece hoje é que as pessoas vão na farmácia para resgatar aquilo. Eu tenho 43 anos, na minha época, eu sou do interior de São Paulo, com um pai médico, minha mãe me levava na Luzia da tia Luzia, da farmácia central, quando eu tinha alguma coisa. Esse fenômeno das últimas décadas de todo mundo para o hospital ou ir para uma UPA, para qualquer dor de cabeça, dor de estômago, está sobrecarregando o sistema de saúde como completo, público ou privado. A gente está vendo dia assim, outro também, plano de saúde descadastrando, descredenciando por excesso de sinistralidade, porque a pessoa está com uma dor de cabeça no hospital, no socorro, não quer receber aquela pessoa, acaba fazendo o quê? Vamos fazer uma ressonância, porque daí cobra do plano, o plano não aguenta, derruba. SUS, independente de política, é o melhor sistema de saúde do mundo, fato, mas está sobrecarregado. Sobrecarregado acontece o quê? As pessoas vão para a UPA, elas têm uma consulta letiva para daqui 5 dias, se conseguir, ou não consegue atender na hora. O que acontece? A farmácia se aparelhou de tudo isso e as pessoas estão resgatando essa farmácia do passado, que é justamente com tecnologia você chegar e está com uma dor de cabeça, você chega, o farmacêutico te leva para um consultório, dentro desse consultório ele chama um médico por telemedicina e vai o farmacêutico, o médico te guiando. Eu tive um caso, eu tenho asma, meu pai é médico, eu falei, olha, pai, estou com asma, é a forte? Não é a forte, se é a forte, obviamente que eu tenho que ir para o hospital, para um médico. Fui na farmácia, entrei no consultório, o farmacêutico me atendeu, falei que eu tinha, ele chamou uma telemedicina, o médico pediu uma oxometria, viu, estava um pouco saturado, falou, ok, uma cortisona resolve, já mandou via Memed, ali, o SMS, deu baixa, aplicou, fui embora. Eu gastei R$20, levei 25 minutos. Você imagina se eu tivesse que ir para o hospital, abrir ficha, plano de saúde, risco de doença e tudo mais. Então, a farmácia está sendo quase como um ponto de acesso à saúde, independente da classe social. Quando você pega mais para a classe B, C, D, que é a classe média expandida que a gente trabalha, isso fica mais importante ainda. Nessas cidades, tipo de chão de terra, você não tem nenhuma UPA, nenhum posto de saúde, elas têm que pegar um transporte público e ir para a cidade vizinha. Agora não, ali você resolve. Então você tem toda uma questão de acesso que isso está mudando, que nos Estados Unidos tem há muito tempo, né, gente? A CVS, o Walgreens, você anda ali na rua, você entra, você tem o médico ali, você tem tudo ali. Aqui no Brasil você não pode ter médico dentro de uma farmácia, mas pode ter telemedicina. Então isso está ressignificando muito isso. Então eu acho, não tenho certeza, o varejo físico, especialmente quando a gente fala de farmácia, ele vem crescendo e vai continuar crescendo. Aí todo mundo fala, não, cabe uma farmácia cada esquina, é lavagem de dinheiro. Não, gente, não é lavagem de dinheiro. É acesso a uma população de centenas de milhões de habitantes que precisa efetivamente ter ali um profissional de saúde para ajudá-la. Eu vou pegar emprestado o conceito do CEP, do Hugo. Você consegue aplicar esse conceito facilmente também? Ou seja, acho que a experiência está muito clara, que mesmo que seja, acho que às vezes você acabava associando a farmácia a algo que você não quer fazer, né? Você está ali, mas agora não, agora você tem outro lado da experiência. Você consegue fazer a analogia do CEP também para lá? A conveniência, uma farmácia em cada esquina, são 90 mil farmácias no Brasil, pague menos 1.700, e assim, você quer ir para o hospital para falar com um médico de uma coisa simples, que aquele médico que vai te ver uma vez não vai te ver mais, ou você quer ir ali falar com o farmacêutico que te conhece, está todo dia ali, conhece tua família, teu marido, tua esposa, teus filhos, e tem aquele papo e tudo mais. Então, é a conveniência, do lado de casa. A experiência, isso que eu estou falando aqui, você pode até ter uma telemedicina, como tem ali, mas você tem um consultório e você tem um farmacêutico ali, te atendendo, te ajudando na consulta junto ao médico. E fora a experiência de tudo que vende na farmácia, que não é necessariamente só medicamento. Puxando para o teu segmento, efeito Mondiaro, Ozempic, que a gente sabe o que causou na economia do mundo e também do Brasil, a pessoa que toma Ozempic ou Mondiaro, se ela toma de uma maneira muito intensa, ela emagrece muito rápido. Emagrecendo, ela precisa do quê? Colágeno para o rosto, senão fica o famoso cara de Ozempic. Então você precisa de dermocosmético.
E assim, por exemplo, um diabético. Um diabético é uma pessoa que tem a pele muito ressecada. É um dos efeitos da diabetes, que você precisa de um dermocosmético para você fazer uma hidratação da sua pele. Isso é feito com dermocosmético, dermoconsultora, que tem uma outra seção da loja. Então, você começa a fazer essa experiência com o último P, o último da sigla, que é o P, que é a personalização. Tudo que acontece dentro de uma farmácia tem dados. Eu tenho 90% da minha venda identificada e 21 milhões de clientes ativos. Então, eu consigo fazer tudo isso. Eu consigo entender toda essa jornada. Quando você entra, me dá teu CPF, especialmente no consultório, eu sei o antes, o durante e o pós, e vou, através do meu sistema, te orientando o farmacêutico, o balconista, o que oferecer, o que fazer. E não vendemos dados de farmácia, apesar de assim eu também, todo mundo que diz, mas os dados da farmácia são vendidos. Não vendemos, gente. Não existe isso. Pode ser que as menores, mas as grandes não tem isso. Então tem a conveniência, a experiência, a personalização, é exatamente como ele descreveu. Numa área que tem muito além da saúde, mas que tem esse papel preventivo de acesso à saúde no Brasil, que ainda é vista como cara, inacessível e elitista. 80% da população brasileira não tem plano de saúde. 80%. Então a farmácia vem como esse apoio. Rapidinho, você pode falar do sorvete? Pode? Pode. Gente, isso aqui é muito interessante, é engraçado até, mas é interessante porque amarra muito bem a nossa conversa aqui. Como que uma mudança contextual, comportamental, afeta a ponta ali, juntando o que você falou de conhecimento. Então, conta rapidinho da relação entre... Não, tem. São dois exemplos. Tudo é base. São 20 mil SKUs, 20 mil produtos diferentes dentro de uma farmácia. E a gente, uma vez, por conta do Ozempic, do boom que foi e continua sendo, que agora é muito mais com mão de aro, a gente quer saber o que mais tem na cesta, né? O cara que compra o Ozempic, o que tem ali? Vamos tentar entender. É vitamina, é remédio para pressão, é o quê? Quando a gente foi ver, era sorvete, que bom. Aí eu falei, não, pera, reprocessa a base. Eu não vou para uma reunião de conselho, empresa de capital aberto, listada, apresentar que tem sorvete. Eu peço meu emprego no dia seguinte, né? Eu saio ali da lista de estatutários. E aí a gente foi ver, não, é verdade. E a gente foi entender com o cliente, foi perguntar, porque quando o dado fala uma coisa que é muito gritante, muito outlier, o que você faz? A melhor coisa é pegar o telefone e ligar para alguns clientes e entender. Sim, é a última indulgência que a pessoa tem antes de começar um tratamento de emagrecimento. A gente foi pegar de criança que toma vacina dentro das nossas lojas, porque tinha tanta relação com o chocolate. Porque a mãe sabe que a criança chora muito, ela faz o quê? Ela dá um chocolatinho para a criança. Exatamente. Então, essa é a correlação da experiência com base em dados, para você entender o que está acontecendo, e você começa a montar as suas categorias em cima disso. Você deu um exemplo, imagine a quantidade de combinações que não tem aqui, inclusive na tua cesta também. Oswaldo, você, apesar de hoje você estar num ecossistema ali um pouco mais financeiro, de meios de pagamento, você foi criado no varejo ali, trabalhou no Big, Carrefour, então tem o bicho do varejo ali em você. Fechando essa primeira parte aqui de contexto, quando você escuta o Hugo e o Renato falando aqui, o que você consegue nos trazer em termos de o que está acontecendo aqui? São mudanças comportamentais, o quanto que tecnologia influenciou nisso que eles falaram, a partir do que você vê, né, não só no hábito de pagamento, mas você acaba entendendo muitas jornadas relacionadas. O que você consegue ver aqui nessas duas falas? Eu acho que no meio de pagamento mesmo, a gente pode até usar esse conceito do CEP, eu acho que faz muito sentido também. Porque no meio de conveniência, o cliente quer transacionar. Tá? Então, o grande objetivo final é que ele não tenha a frustração de não ter a compra aprovada, seja por um cartão, seja por qualquer outro método. Isso é importante. A partir do momento que o cliente não consegue fazer essa transação, seja por qualquer motivo que tenha, seja por falta de aceitação, seja por falta de limite, esse cliente automaticamente 30% volta a tentar transacionar. Tá? Então, é uma preocupação muito forte da indústria de ter essa conveniência no momento da compra. Experiência. Né? A experiência, cada vez mais, a tecnologia está ajudando. Né? Então, seja com as carteiras digitais, seja com a compra por recorrência, esse eu acho que é um desafio muito grande quando eu olho para o varejo de loja física, como que traduzir a facilidade que se tem no e-commerce da compra por recorrência
para a loja física. Então, a omnicanalidade cada vez é mais importante, como o Renato e o Hugo colocaram, porque isso a gente vê em números, né? Então, clientes que têm compras por NFC, carteiras digitais, ele está com um gasto médio acima de uns 15%, 20% de quem não usa. A questão de recorrência traz uma fidelização muito alta, né? Então, a gente... Assim está melhor? Traz evita a perda desse cliente. Então, faz todo o sentido. E personalização. Então, isso cada vez mais a gente olha a proposta de valor dos nossos produtos para esse cliente poder continuar utilizando. E quando eu olho para o varejo, na minha experiência antiga, eu participei dessa época aí, vai acabar a loja física, como que nós vamos fazer? Eu lembro, o atacado está vindo, vai acabar o hipermercado, vai acabar o mercado. O e-commerce brigando com o físico. Aí, daqui a pouco, veio o boom das lojas de conveniência, né? As lojas de bairro. Então, isso mostra que a conveniência. Então, isso é muito importante e cada vez mais o cliente está exigente. Então, ele não vai deixar de ir na loja física, mas ele está muito mais fácil dele comparar. Então, a gente observa muito bem essa questão da omnicanalidade do cliente que está comprando nos dois modelos. Então, a gente vê um crescimento nas compras online que faz muito sentido no momento que a gente está, de cada vez mais o e-commerce ganhar uma parcela relevante aqui do mercado. Augusto, fazendo uma conexão, a gente vai entrar um pouco mais em tecnologia, mas fazendo uma conexão com essa parte de pagamentos. O que o Oswaldo descreveu ali, quando você olha para o teu dia a dia, porque a gente compreende aqui que o pagamento, muitas vezes, ele vira uma fricção, né? Quando você tem alguns problemas e por aí vai. O que muda? Quando você começa a ter mais possibilidades, né? Possibilidades de pagar com o relógio, enfim, que parecem simples no primeiro momento, como que isso influencia na operação, no que você falou de conveniência? Por exemplo, estamos falando um caso de um aeroporto. Você vai ter distintas formas, e tem pessoas ali do mundo inteiro, distintas formas de pagamento. Você tem pessoas ali que estão lidando talvez com um tempo mais curto, né? Como que o impacto dessa digitalização ajuda no que você falou de conveniência e experiência também? Ótima pergunta. Eu acho que assim, a gente precisa avaliar, né, e eu costumo brincar aí com o time, enfim, conversar com os pares de mercado, que a jornada é do cliente, não é sua. Não é você que define a jornada que o cliente vai fazer. Então, acho que a grande sacada é você entender a jornada. Então, você está no ambiente de aeroporto, você sabe que o cara tem um voo, ele tem que... Então, assim, eu tenho que ter possibilidades infinitas dele realizar o pagamento. Então, eu tenho que me preparar para um problema, tenho que me preparar para todas as formas de pagamento que ele tem e tenho que entender como eu consigo ajudá-lo a terminar a jornada de maneira satisfatória. Não é a gente que vai definir como o cliente vai terminar, ele vai definir. Então, eu preciso dar conforto para que ele termine a jornada do jeito que ele quer, não o que eu quero. Então, entender a jornada é o principal. Precisamos entender a jornada desse cara e provocar, né, desafiar a empresa para que crie maneiras que aquele cara termine a venda. Porque senão o que vai acontecer? A gente vai perder essa venda porque eu estou tentando forçar uma jornada que não é dele. Acho que é por aí. Aí outras coisas que a gente faz, né? Eu acho que assim, a gente está falando de loja física, experiência, mas como eu potencializo digitalmente o cara aparecer na loja? Né? Então, também trabalho aí com outras 3 letrinhas, né? Sou de 3 letrinhas, já perceberam. Que é o TEF, né? TEF. Então, quais são as 3 coisas, acho que mais importantes para a gente potencializar o cliente para vir para a loja usando ferramentas digitais? Né? A gente pode negar. O digital está aí. O digital está aí, a gente tem que aproveitar, o IA está aí. Então, assim, é trabalhar da melhor maneira. Então, o T vem de tecnologia. Então, citando alguns exemplos da MAC, acho que com certeza na farmácia tem e todos os segmentos têm. A gente tem o famoso VTO, né, que é o Virtual Try-On, que é aquele famoso iPad que você bota a sua cara ali, na Mac, por exemplo, e você vai mudando, o batom mais rosa, menos rosa, tom de pele mais escuro, mais claro. Pô, adorei, essa foto ficou boa. Puf, tem um look. E esse look, ele fala o que você usou. E aí sai lá uma impressãozinha, ou você mesmo na loja pode dizer, eu quero esse look aqui. E a mulher vai lá e cotiza para você o look. Então tá lá o produto do kit. Então eu pago o meu look. Então a gente também consegue potencializar isso via o website da MAC. Você vai na MAC, faz tudo isso, sai um relatóriozinho, você vai na loja ou você pede. Né? Então, de novo, né, eu acho que a gente consegue forçar o cliente cada vez mais com tecnologia aí, porque a gente não pode negar a IA,
Eu vou dar um exemplo de Clinique, né? Tem um famoso diagnóstico de pele, mais ou menos alguma coisa que você comentou aí, Renato. A gente tem um software, que é o Clinical Reality, que ele faz o diagnóstico da sua pele. Então, ele vai dizer, a sua pele está ressecada, você não usa protetor solar, você precisa disso, daquilo, o ácido hialurônico. Então, ele também te dá um raio-x ali do que você precisa. E, diferentemente de um conceito que a gente tinha lá atrás, que era assim, eu preciso ir no dermatologista para poder depois ir na farmácia. Isso funciona muito no Brasil, é muito assim, né? A jornada é sempre dermatologista, farmácia. A gente quer quebrar isso, a gente quer fugir disso. Eu quero estar direto na farmácia para o cara ter conveniência. Ele não tem que ir no dermatologista, ele pode ir na farmácia. Eu estou dando um laudo para ele do que ele precisa. Você pode olhar o produto concorrente, mas não precisa ir no dermatologista. Não sei se tem algum dermatologista aqui, vão ficar bravos. Mas a gente precisa quebrar, talvez desafiar, né? Por que eu estou fazendo essa jornada? O cara não quer ir no dermatologista, ele só quer ir lá porque o cara receita. Não tem mais ninguém que receita, é só o dermatologista. Então vamos quebrar, vamos desafiar. E a Clinique trabalha muito forte nisso. Então, aqui, alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer, desafiando, né, pensando diferente. Eu acho que o time de tecnologia, junto com o time de marketing, são muito criativos. Né? O marketing tem uma ideia mirabolante, a tecnologia fala e faz acontecer. Às vezes não dá certo, às vezes dá certo. Eu acho que é a gente tentar, a gente não pode parar de tentar. Só uma curiosidade aqui, interessante o que você falou, né? A gente não pode forçar a nossa jornada, é a jornada do consumidor, as múltiplas jornadas. Quando a gente leva essa ideia para a tecnologia, né, você deu 2 exemplos ali de tecnologia imersiva para experimentar. Qual é o ponto de equilíbrio para talvez você não querer inserir ali uma tecnologia que talvez, não que não agregue valor, mas que possa não funcionar numa jornada e, de fato, trazer. Né? Às vezes, no caso de tecnologia, a gente tem muito hype, né? Às vezes o concorrente está usando algo, às vezes uma rede social vai demandar alguma coisa, mas qual que é o ponto de equilíbrio para não transformar a jornada tecnológica também na tua jornada e não na jornada do cliente? Acho bem interessante a gente refletir a respeito disso. Eu vou um pouco na linha do Renato aqui, na parte... Eu acho que a gente tem que se basear naquilo que a gente tem de informação. E a gente tem bastante informação, né? Como ele comentou, a gente tem o dado do cliente completo. Ele faz um cadastro na minha loja, né? Então, eu tenho a data de aniversário dele, eu sei quando a mãe dele faz aniversário, quando o filho, quantos anos ele tem, eu sei a última compra dele, eu sei quando eu vou mandar um aviso que o produto acabou, porque eu sei mais ou menos quanto tempo dura esse produto. Então, eu acho que assim, a gente tem que se basear em dados e a gente tem que, principalmente, tentar identificar tendências. Às vezes não é fácil, né? O Renato sabe. Às vezes não é fácil. A gente precisa, de repente, da inteligência artificial para nos ajudar a definir aonde eu estou passando aqui, ultrapassando a linha. Né? Ou, às vezes, mesmo ser pioneiro, tentar. Deixa eu disruptar isso aqui, deixa eu ver se isso aqui funciona. E eu boto isso para funcionar. Então, tem uma regra, uma receita de bolo? Não tem, Pacete. Fala a verdade? Não tem, cara. A gente tem que tentar desenvolver maneiras que eu fique mais próximo da solução. Mas eu nunca vou ter certeza se eu estou ou não ultrapassando o limite. Tá? Então, aí vai um pouco do pioneirismo. Empresas mais conservadoras, de repente, esperam mais. Empresas menos conservadoras já avançam na frente. Tem o custo do pioneirismo também, né? Podem pagar por isso. Então, eu acho que é muito disso, né? Cada empresa sabe o seu momento, sabe a sua estratégia, e aí não tem uma resposta para você, infelizmente, mas acho que a gente pode encontrar alternativas para fazer isso acontecer, né? Eu me basearia em dados, por exemplo, e tendências a respeito dos dados que a gente tem dos clientes. Agora que eu esperei você dar as 3 letrinhas, você não tem a resposta. Vou deixar você devendo. Renato, eu faço a transição dessa pergunta, mas aí, olhando um pouco... Porque, de novo, né, eu gosto o contexto que você trouxe de pagamentos, porque às vezes a gente fica numa bolha metropolitana, então a gente acha que a tecnologia que a gente está usando em São Paulo é a mesma que a gente vai usar no interior. Qual que é esse ponto de equilíbrio quando a gente fala de uma tecnologia que ela pode ser utilizada em toda a rede e uma tecnologia que não vai fazer nenhum sentido para um local específico, né? Como equilibrar isso de um ponto de vista, considerando que você tem públicos e contextos muito diferentes? A gente testa muito, né? O fato da gente ter essa quantidade enorme de clientes de lojas e de estar em regiões diferentes, realidades diferentes, realidades socioeconômicas diferentes, políticas diferentes, a gente consegue testar muito. Eu acho que para o varejo, testar, o famoso test and learn, errar, acelerar, mudar, é muito importante, sobretudo com base. E analisar o que aconteceu. Cheguei lá na PagMenos, isso foi um caso clássico, eu perguntei para o meu time, que era o time de hub de saúde, que cuida desses consultórios farmacêuticos, porque agora, né, todo mundo quer jogar, agora veio a nova teste rápido de glicemia, que sai em 10 segundos, vamos jogar varejo, vamos testar. Então eu tinha
312 POCs. Eu falei, tudo bem, nessas 312, vocês sabem o que vocês querem nas 312? Vocês estão mensurando o que está acontecendo? Não, então vamos matar tudo isso e vamos tentar fazer direito. Porque não adianta você começar a fazer uma POC, uma prova de conceito, um test and learn, sem saber o que você quer testar e mensurar. E aí a gente está testando muito, não funciona. A magia, como eu falei, é porque a gente tem muita loja, muita região, a gente consegue ver realidades diferentes, mas é muito difícil. O one size fits all não existe. Se eu falar em alguma coisa hoje da tecnologia de inteligência artificial generativa para essa loja de chão de terra batido, não vai funcionar. Talvez funcione sim em estoque, talvez funcione em acelerar talvez personalização para cliente, mas vamos tentar, por exemplo, a questão do virtual reality. Numa loja dessa, não. O cara não sabe nem o que está acontecendo no planeta Terra. Mas, em compensação, em outras, a minha loja aqui da Faria Lima, eu coloco bonito um negócio desse. É a magia de saber o que você está trabalhando e a tecnologia que você vai trabalhar. Eu acho que tecnologia de back-office, sim, ela vem de uma maneira muito forte. Então, tudo que eu puder fazer para personalizar o atendimento com base em histórico do cliente e recomendações, que é o famoso Next Best Offer, o NBO, que sempre existiu e vai continuar existindo, é bacana, mas para a gente é menos fazer mais venda, mas, sobretudo, fazer adesão ao tratamento. Um dos grandes problemas do brasileiro é a adesão ao tratamento. Ele tem que tomar remédio por 12 meses, ele toma por 4, melhora, no quinto ele não toma, abandona e sétimo volta de maneira galopante, muito pior. Então é um caso muito crônico no Brasil de você estimular com que as pessoas façam o seu tratamento correto. Então isso não tem, e como que a tecnologia nos ajuda nisso? Mas não é a tecnologia para mandar um SMS, está acabando seu medicamento, tome. Mas não, como que eu auxilio o farmacêutico, o balconista, nesse cruzamento de dados, a entender se aquele cliente não está tomando porque ele mudou, ele curou, ele mudou de farmácia, ele faleceu, infelizmente, então a gente tem que trabalhar nisso. Isso é uma coisa que a gente continuamente está se abrindo para poder entender e para poder avançar cada vez mais. E aí, pegando um gancho, né, porque todo mundo fala de AI o tempo todo, é a nova palavra da moda já desde sempre, dos últimos anos, você cobre isso mais que ninguém. Eu estou participando até de um comitê do Google de IA voltada para o varejo, que a gente vai até fazer um documento daqui a alguns meses, e tinha duas opções, se eu ia para o lado estratégico ou para o lado ética. Eu fui para o lado da ética, porque para mim é fundamental, a inteligência artificial ela vai mudar, ela vai revolucionar a maneira como a saúde existe no Brasil. E aí você bate naquela questão regulatória. Em que momento a IA vai virar Minority Report, no qual você efetivamente vai ser atendido e prescrito por uma inteligência artificial? Hoje não, tem uns 4 meses, foi uma startup lá, até do Amontada Valley, que é um polo ali do Ceará, de crânios que trabalham lá, e foi, posso te apresentar o negócio? Falei, pode. Senta aí, senta. Pensa numa doença qualquer, pensa. Que você tenha tido em algum momento que você saiba qual é o modus operandi. Tá? Conversa com ela, como se fosse um médico. É assustador. É assustador. Isso já existe. Só que disso, para virar realidade, médicos usarem, farmacêuticos usarem, um congresso regulamentar, com a chance de erro, é um outro passo. O que a gente está caminhando, sim, é que a gente tenha essa inteligência artificial para apoiar o farmacêutico naquela conversa, porque daí eu vou ter o histórico do cliente, pergunte isso, tente ir para esse caminho, tente verificar se o cliente possivelmente não está com tal coisa, faça tal exame, mas como apoio, como um final. Novamente, como que você vai fazer isso? Só um ponto rápido rápido aqui. Você falou da questão regulatória. Você deu o exemplo que a ideia de que o segmento vende os dados e tal, sempre tem muita polêmica. Você tem uma insegurança em relação à maturidade? Acho que você descreveu bem isso. Em relação à maturidade do nosso país para lidar com uma AI generativa, mas num aspecto... Em outras palavras, a gente já tem um desafio hoje de trazer uma confiança quando a gente fala de dados primários. Imagine num contexto desse. Você sente essa insegurança? Sinto muito. Hoje a gente acha que as fake news e tudo que está acontecendo de IA generativa, o maior impacto é na política. Gente, não. O maior impacto é na saúde. A quantidade de vídeos e informações não verdadeiras que circulam na internet, especialmente em redes sociais, que não tem toda essa preocupação, novamente, independente de política, não tem essa preocupação de entender a fundo o que está sendo publicado aí, é gigante.
Aquelas discussões que tiveram lá na pandemia, se toma, se não toma, fake news, etc., vacina mata, vacina tem chip, aquilo lá é só uma ponta do iceberg do que o real existe dentro da saúde. E minha mãe, como ela sabe que eu trabalho em farmácia, ela acha que eu virei médico, né? Eu falei, mãe, calma, eu sou publicitário de formação, você sabe disso. Mas ela me manda umas coisas, assim, grotescas. E aí eles acreditam. As pessoas, eu não estou falando das pessoas mais velhas, estou falando das pessoas do interior, do norte, do nordeste, do centro-oeste, em cidades muito pequenas, que porventura tem uma conexão, recebe aquilo lá e toma como verdade. Por quê? Porque é um vídeo perfeito de uma IA generativa que está falando, tipo Marisa Mayô, e é bacana, e fala, como não? Isso aqui é uma atriz, é verdade, ele é médico. E você sabe que não é. Então, assim, esse é um problema seríssimo que a gente vai ter, e qual é o papel das redes ou das grandes empresas, as OpenAI da vida, em trabalhar nisso, Google com Gemini e afins. Segura redes aqui que eu vou voltar para você. Às vezes a gente acha, nossa, mas o Renato estava indo para o outro lado, a gente estava na loja física, mas está muito claro aqui o impacto que isso tem numa operação, por exemplo, né? Te interrompendo, a gente está tendo que dar treinamento para os farmacêuticos, tá? Sobre o que recebe, porque a pessoa chega com o celular na cara do farmacêutico, está falando aqui, então você está mentindo para mim. Ela está duvidando da credibilidade do farmacêutico, do médico e de qualquer profissional. Está aqui, olha esse vídeo, você vai dizer que é mentira? Hoje em dia a gente já não sabe se aquele vídeo é verdade ou é mentira. É muito sério. Oswaldo, eu vou... Essa parte de tecnologia, eu quero trazer um aspecto aqui. Eu lembro, e foi antes da pandemia isso, o Carrefour ele chegou a testar aqui, era uma startup do Espírito Santo, se eu não me engano, ele chegou a testar aqui no Itaim Bibi uma loja autônoma, né, olhando muito para o que a Amazon Go fez nos Estados Unidos. E eu lembro que na época não funcionou muito, porque era um ambiente, assim, você chegava na rua, não sei se era Tabapuã, mas você chegava na rua, tinha que abrir com o QR Code, aí já tinha uma questão ali de segurança. Enfim, eles pivotaram um projeto e levaram um projeto para ambientes mais controlados, né, condomínios e por aí vai. Eu estou dando esse exemplo, e até pegando a tua experiência na área de varejo de supermercados, para fechar essa reflexão sobre tecnologia e ponto de equilíbrio, né? E aqui a gente tem múltiplos formatos, a gente tem o atacado, a gente tem o mercado, o supermercado de bairro, tudo que você vivenciou e presenciou, e mesmo hoje, do ponto de vista de tecnologia, o que você viu de, assim, eu testei essa tecnologia, não funcionou, o self-checkout que até demorou um pouquinho, ainda está num processo para as pessoas acostumarem. O que você conseguiu visualizar de tecnologias que talvez precisaram ser pivotadas? Quando eu pego um pouco essa visão das tecnologias no varejo, tinha um ponto muito forte ali de, vamos dizer, de conflito, mas de atrito, que é a fila do checkout. Então, isso era uma das causas que se perdia fluxo na loja, ou o cliente deixava de ir. E algumas tecnologias vieram para ajudar. Self-checkout, até a nossa indústria aqui facilitando o meio de pagamento, então não precisando mais, em alguns casos, colocar a senha, mas algumas tecnologias simples, acelerar a impressão da nota fiscal. Isso é um processo simples, se acelerar isso, porque quando eu pego um varejo com vários SKUs, leva um tempo. Ou de uma visão digital dessa nota fiscal, isso também ajuda. Na questão da loja autônoma, tem uma questão de aculturamento. Eu acho que você foi por um ponto importante, que talvez na loja, na rua, fica mais complexo. A gente tem uma questão muito forte de segurança, como que a gente evolui esse modelo, e aí começou a passar para os condomínios, que foi um nicho, muito observando a conveniência para o cliente poder fazer a sua compra e ter essa comodidade de não ter que se deslocar grandes trajetos. E voltando um pouco para a tecnologia, eu acho que esses pontos que vocês colocam vêm cada vez mais para o nosso mercado da segurança.
né? Então, ali dentro da Elo, a gente tem vários desenvolvimentos e várias evoluções para coibir isso com processos antifraudes, ajudando também os nossos parceiros, os credenciadores e os emissores, porque a IA também trabalha por esse lado, né? Então, a gente percebe que é uma evolução e aí, infelizmente, todos estão conseguindo, de alguma maneira, conseguir coibir isso, mas é um ponto que a gente tem observado muito forte, né? Desde a ponta final ali da questão da transação, então como que a gente consegue garantir a segurança nisso e também junto com o cliente, né? Então, uma das maiores dificuldades que nós temos é a comunicação com esse cliente, né? Porque o sistema de fraude é o primeiro dentro dos bancos, coloca aquele link dentro de uma comunicação e aí o cliente começa a ser enganado. Então, como que nós, que somos entre seguros, né, quero fazer uma comunicação, uma campanha, eu começo a evitar que o cliente clique em alguma comunicação. Isso impacta nos nossos resultados, né? Então, isso deixa cada vez mais complexa a atuação quando a gente olha de como desenvolver campanhas e o relacionamento junto com os clientes. Hugo, complementando aqui o Renato nessa ideia de impacto. Se forrar, quando a gente fala de se forrar, por exemplo, uma trend que explode no TikTok, ela vai te gerar uma questão ali que é positiva, mas também sensível, né? Nossa, eu tenho agora adolescentes indo para a loja testar maquiagem e por aí vai. Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que aqui, de novo, tem um contexto baseado numa questão tecnológica e comportamental e que mexe muito com uma operação. E muitas vezes é difícil de prever, né? Às vezes, não que você é pego de surpresa, mas de repente surge o morango do amor aí da maquiagem. Não, acho que é isso. Quando a gente fala de influencer, né, isso é tudo visão minha, tá? Não é nada visão estratégica da empresa, então opinião minha. Eu acho que, falando um pouquinho de gerações também e misturando os assuntos aí, eu acho que cada geração trabalha de maneira diferente, com cada tipo de comunicação e cada tipo de tecnologia, né? Eu acho que, nesse sentido, a gente pode criar, por exemplo, a MAC criou a comunidade de MAC Pro, são os MAC Professionals, os maquiadores profissionais, e o Maquinal, um programa parecido com aquele que a gente tinha, não sei se vocês vão lembrar lá da vizinha da Avon, que vinha com a malinha e oferecia produtos, e tinha lá o caderninho que você ia virando e escolhia. A gente tentou replicar isso no mundo digital. De que forma? Eu crio uma lojinha para cada vendedora da Avon, né, só que são meus produtores de conteúdo, e esses produtores de conteúdo entram numa plataforma que a gente desenvolveu e eles têm gamificação lá dentro. Então, eles vão subindo, eles vão criando conteúdo, eles vão se categorizando, eles viram ouro. E aí, o melhor, como é que eu amarro esses caras comigo? Eles vão ganhar comissão. Então, ele não precisa estar andando o Brasil inteiro. Ele cria um conteúdo, esse conteúdo viraliza, como você comentou, e eu vou lá e vendo aquele look, assim como eu vendo a fotinho que eu tirei lá no iPad. Então, esse cara, ele vira da minha comunidade, e aí isso adere muito à geração Z, né? Não sei se vocês têm pessoas da geração Z, mas geração Z é comunidade. O cara quer pertencer a uma comunidade, ele tem uma causa, ele briga por aquela causa. Então, a gente começou a criar essa comunidade. Hoje a gente está com mais de 20 mil. Temos mais de 20 mil criadores de conteúdo, postando coisas que viralizam. Então, isso não é sem querer, isso é de propósito. Então, quando você fala viralizou tal coisa, provavelmente essa marca teve a mesma visão da MAC e começou a capturar esses caras, pagou comissão para eles e começou a criar essa comunidade que hoje é fantástica. Então, se a gente for falar, sei lá, 5% do faturamento, é só de criadores de conteúdo. E ele não trabalha só para mim. Ele trabalha para mim e para várias outras marcas, mas eu não quero que eles trabalhem só para mim. Eu quero que ele publique o conteúdo e publique os meus produtos. É isso que eu quero que ele faça. Então, a gente tenta replicar modelos que lá no passado funcionaram de maneira digital, com compliance, né, sem muito risco, respeitando as questões éticas. Então, acho que essa discussão é muito importante, mas tem maneiras da gente fazer, né? E para você não ficar sem resposta, o T é de tecnologia, o E é de exclusividade. Então, como é que eu trabalho exclusividade? Eu falo assim, Renato, você é o meu cliente VIP, cara. Então, você vai vir aqui porque tem um lançamento, pré-lançamento da super base da MAC Maximal. Então, você vai vir aqui na loja e você vai ganhar um mimo, sei lá, uma necessaire, qualquer coisa. E aí o Renato, ele é exclusivo. Então, ele vai até a loja, porque ele é um cara exclusivo, ele foi tratado diferente. Então, eu também consigo trabalhar com exclusividade.
E o F, fidelização, que eu acho que o nosso amigo Oswaldo comentou. A gente precisa fidelizar esse cliente. E de que maneira? De várias maneiras, envolvendo meios de pagamento, por exemplo. Tem gente que gosta de cashback. Eu quero cashback porque eu adoro o cashback. Tem gente não, que gosta de guardar os pontinhos para quando atingir lá a pirâmide, o máximo, ele troca por um produto. Então, acho que o cliente funciona de várias maneiras e acho que a nossa inteligência é essa. Como é que esse cliente funciona? Como é que eu capturo esse cara? E as ferramentas estão aí. Então, TEF, tecnologia, o E e o F ali de fidelização no final. Não te devendo mais nada, hein? Pessoal, já vou abrir, estamos quase terminando, mas eu vou abrir para perguntas. Eu acho super legal para vocês, para a gente tirarem segredos aqui, algumas coisas, mas se vocês tiverem perguntas, levanta a mão, daqui a pouco eu volto aqui. Só um complemento, acho que fechando essa parte, eu acho muito interessante, eu falei, um CMO que olha cada vez mais para a tecnologia, um CTO que está olhando muito comportamento e comunicação, e um cara da inteligência ali que está juntando todas essas pontas. É muito interessante aqui, o repertório profissional ele mudou, né? Você é de tecnologia, mas se você vai trazer uma vending machine, se você vai colocar alguma tecnologia, vai incorporar isso a um sistema, você precisa de muito repertório de comportamento, de indústria e por aí vai. Perguntas antes de eu finalizar? Alguém tem perguntas, provocações? Essa capitalidade que a gente tem, o principal desafio tecnológico de vocês qual é? Seria a conectividade? Seria ponto de venda? Eu acho que ponto de venda, conectividade está dado. A gente consegue, claro, às vezes em maior ou menor grau, dependendo da cidade, do suporte de infraestrutura da cidade, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas isso está dado. Eu acho que o grande problema hoje é um data lake bem tratado, com base de dados bem tratado. Estou falando de 21 milhões de clientes transacionando todos os dias em 1.700 lojas, para que consiga me extrair dados estruturados para que eu possa fazer uma leitura e uma personalização melhor. Eu acho que em termos de tecnologia é isso. Por quê? Eu vou plugando parceiros, por exemplo, eu tenho um parceiro que pluga toda essa parte do consultório farmacêutico, de análises clínicas, tal, não é a gente que faz, a gente plugou um parceiro que chama HighLab, entra ali e faz toda a análise. Os dados que estavam saindo daquele cliente não estavam conectados com a minha base central, que eu tenho os dados de venda de produto. Não faz o menor sentido, não o menor sentido. Se o cara descobre que é diabético, como que eu posso melhorar a vida dele com base em dados? Então, a gente teve que conectar isso. É um desafio muito grande, porque você tem um sistema legado que você tem que trazer para o dia a dia, você tem que atualizar, você tem que não perder. E, sobretudo, o varejo ele tem um bem e um mal. Um bem é o dado, milhões e milhões e milhões e milhões de dados, você é aquilo que você consome, eu consigo falar na unha, até de maneira preditiva, o que você vai consumir, mas é um mal, porque tanto dado que você prioriza. O que a gente está, maneiras da inteligência artificial nos ajudar a priorizar os 80-20, porque em qualquer varejo, o Pareto ele funciona muito bem. 20% dos clientes representam 80% do resultado, como consigo acelerar isso daí? Porque se você tentar fazer tudo, claro que vem os sorvetes no meio do caminho, que você descobre como que você consegue melhorar, mas se você tentar fazer tudo, você não vai sair do lugar. Então, você tem que entender, e esse eu acho hoje o grande desafio tecnológico, que não só a PagBem, mas acho que o varejo em geral está passando, especialmente com esses adventos de AI generativa e afins, para poder acelerar isso. Aproveitando a tua experiência cross-segmento, né, você consegue espelhar essa dor aqui em outros segmentos? Em outras palavras, é uma dor que aparece muito nessa organização. Voltamos a falar aqui de dados, né? Isso aparece muito, é algo transversal? Isso, com certeza, né? Acho que o mercado inteiro ele precisa dos dados e precisa trabalhar em cima disso. Né, entender qual que é a percepção do cliente para o seu produto, onde está aquela bala de prata, que você tem que tomar o cuidado e acionar, até porque a informação é muito dinâmica. Então, o que você está fazendo aqui agora, o teu concorrente pode fazer, está acontecendo alguma outra evolução num outro lugar do mundo que vai chegar aqui para você. Né? Então, isso é algo inerente ao mercado, né, inerente ao setor que está, isso tem que ser tomado em consideração em toda a sua estratégia.
né? Então, eu tive muito isso aqui no mercado financeiro, no varejo, na indústria como um todo. Eu vou fechar quase a ideia ali do fim da loja física, mas eu vou trazer isso para uma outra preocupação nesse momento, que ela também é muito baseada num hype, mas que... E aqui complementa tudo que vocês falaram sobre conveniência, sobre experiência e personalização. Ponto de equilíbrio. É difícil falar do futuro, mas a gente vive um momento aqui onde você já automatizou muitos processos, né? Se você vê hoje num pedágio, cada vez menos pessoas ali num pedágio. Se você vai numa rede de fast food, você já tem cada vez mais os totens ali. Personalização com pessoas ou sem pessoas. Qual é o ponto de equilíbrio para a loja física desse cenário que começa a se desenhar? Em que, de certa forma, um lado aqui vai alimentando uma ideia de que talvez a gente vai ter cada vez menos pessoas. E aí eu acho que aqui é o momento, talvez, para desconstruir isso, né? Considerando a realidade que você tem, considerando tudo que você falou aqui de experiência e por aí vai. Pode pegar, Renato, a gente... qual que é esse ponto de equilíbrio? O mundo é cíclico, né? Se discutiu lá o fim das lojas físicas, hoje está vendo declaradamente que isso não vai acontecer, inclusive, né? Estivemos lá no SXSW e se falou muito desse resgate do contato físico nas lojas. As pessoas não querem mais aquele excesso de digitalização, especialmente na experiência de compra delas. Elas estão tentando resgatar um pouco isso. O varejo farmacêutico traz muito isso, até por conta do próprio farmacêutico que está ali te ajudando, te apoiando. E assim, o farmacêutico, ele foi um protagonista nos anos 50, 60, 70, deixou de ser, virou um mero dispensador de medicamentos, inclusive poucas pessoas queriam fazer faculdade de farmácia, até por conta disso. E hoje, no pós-pandemia, por conta desse acesso, o farmacêutico está tomando um protagonismo muito grande no ecossistema de saúde como um todo. Então, a farmácia cresce até por conta disso. Então, um espaço, que era a loja física, com um profissional, que é o farmacêutico, até um tempo atrás ele era o protagonista, passaram-se décadas de perda de protagonismo, chegou uma pandemia, o evento que ninguém sabe, aconteceu e retomou o protagonismo do presencial da loja física, que era um contrassenso versus uma pandemia que estava digitalizando tudo. Então, existem ciclos que ou te fazem depender mais de pessoas, menos, mas eu acho que, independente de qual setor de tecnologia, sempre vai, e aí eu estou falando mais do varejo, obviamente, você vai precisar ter um ser humano, você vai precisar ter uma ponta, você vai precisar desse resgate do contato e de algo que nenhuma tecnologia vai trazer, que é esse subliminar, esse não dito pelo cliente que só o olho no olho vai conseguir te trazer. Parece filosófico e bonito, mas é real. Mas é real. E aqui tem um ponto interessante, acho que grande parte da tua rede ela é muito baseada numa atuação regional, de bairro. Então, o farmacêutico, o profissional que está ali é conhecido pelo nome para muitas pessoas. Isso é bastante importante. Hugo, é a mesma ideia aqui, mas talvez já olhando para um lado de você retreinar a tua equipe, os teus profissionais para esse novo contexto. O exemplo que você deu dos vendedores, consultores ali se adaptando na produção de conteúdo é muito bom, mas olhando para uma estrutura física e a importância ali das pessoas, como que você vê como que eu preparo as minhas equipes para novos contextos que às vezes a gente nem sabe quais são? Eu acho que é isso. O varejo, como o Renato comentou, é um mercado muito dinâmico, né? Estava conversando outro dia com um rapaz do segmento de farmácia e estava falando, para eu aprovar uma change aqui, alguma coisa, eu demoro 7 dias. Eu fiquei pensando, cara, se eu demorar 7 dias para mudar alguma coisa na minha operação, eu estava morto, no outro dia eu estava na rua. Então, isso não existe no varejo, né? Agora, eu acho que é muito importante a gente se preocupar com fatores, por exemplo, ética e governança, né? A gente tem que ter governança de tudo isso. O cara está trabalhando com dado de paciente, cara. Como é que ele vai sair desgovernadamente fazendo? Então, eu acho que são temas bastante importantes, né? Quando se fala de capacitação, eu vou até brincar aqui. Antes a gente contratava vendedor de loja, porque o cara que vendia tudo. Vendia a mãe, o pai, o filho. E hoje não. Hoje a gente tem que contratar um vendedor de loja que saiba mexer no meu sistema de PDV. Porque ele vai ter que passar uma venda ali. E ele não pode ficar ligando muito para o suporte, porque o suporte é caro, ele paga por chamado. Então, também não é interessante o cara ficar toda hora pendurado num telefone. E o cliente, a gente fala de jornada do cliente, esperando o cara ligar para o suporte que não atendeu.
Então, acho que a gente tem que mudar a maneira também que a gente contrata as pessoas, né? Então, acho que as pessoas têm que ter hoje formações diferentes. Eu vou falar, o vendedor de loja precisa saber IA? Cara, não precisa saber IA. Agora, no futuro, ele vai precisar saber? Eu não sei. Você fala muito de ponto de equilíbrio, né? Eu acho que, assim, é difícil quando você fala qual é o ponto de equilíbrio, porque a gente não sabe onde está o equilíbrio. O varejo é desequilibrado. A gente tenta equilibrar o varejo, mas ele por si só, ele é desequilibrado, né? Então, se você conseguir me dizer um cara que equilibrou alguma coisa, me dá o contato, cara. Dá para mim, para o Renato, a gente vai conversar com ele. Não existe. O varejo é desequilibrado. Então, cabe a gente tentar deixar o mais próximo do ponto de equilíbrio. Mas a gente sabe que tem muito a caminhar, né? Eu queria pegar um gancho no ponto que ele comentou. A gente avança muito na tecnologia, a gente avança na IA, E a infraestrutura, cara, continua mesmo. Qual o grande avanço de infraestrutura que a gente teve? Ah, fibra ótica. Pô, fibra ótica faz 30 anos. A gente não conseguiu avançar mais nada, cara. Cadê aquelas cidades conectadas com Wi-Fi que todo mundo falava, lembra? Pô, não, a cidade está conectada, a gente não precisa mais de internet. Cara, continua precisando da Vivo lá, não sei aonde, da Oi, lá no Nordeste, cara. Via cabo, via par metálico. Então a gente avança muito por um lado, mas o nosso país, e aí talvez a nossa região, e aí trazendo... A gente não avança na infraestrutura. Né? A gente não avança na capacidade que aí vai consumir de chip. Não sei se vocês estão sabendo das discussões. Os caras estão brigando por terras raras, porque sabe que o chip não vai aguentar, cara. Vai esquentar, precisa de alguma coisa para esfriar o chip. Então, em algum momento, isso daí vai colapsar. Né? São pensamentos meio maquiavélicos, mas vai colapsar, porque a gente avança muito rápido de um jeito e talvez seja uma restrição para essa tecnologia. Ela não vai conseguir avançar porque não tem um chip suficiente. E aí os Estados Unidos falam, não, a China, NVIDIA não pode vender chips para a China. A China fala, tá bom, eu construo meus chips. A gente está falando de guerra de chip, cara. E por que guerra de chip? Porque no míssil vai um chip lá dentro. Olha que coisa bizarra. Então, o meu ponto e a reflexão que eu acho que a gente tem que ter aqui é o seguinte, a gente vai avançar na tecnologia até o ponto da infraestrutura suportar aquela tecnologia, porque em algum momento ela não vai suportar. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai mudar de tecnologia. E aí vem outra. Por isso que eu falo que o varejo é desequilibrado, né? Isso caindo para o varejo, mas acho que isso serve para qualquer segmento. Eu acho que atualmente qualquer segmento é desequilibrado, viu? Mas aqui tem uma reflexão muito boa, porque essa ideia de que às vezes a gente avança muito numa tecnologia, mas a gente tem o básico a ser bem feito e que precisa ser, acho, diariamente cuidado ali. Oswaldo, eu vou fechar também com esse olhar de consultoria, esse olhar um pouco mais amplo. Acho que você falou ali, quando a gente falou de tecnologias, de algumas dores, mas quando a gente sai um pouco, o Renato falou muito sobre isso, quando a gente sai um pouco das grandes metrópoles, a Elo tem um foco muito forte, né, no empreendedor brasileiro, na economia real. Você vê assim, essas discussões? Quais são as ansiedades que alguns varejistas têm em relação à tecnologia e mudança de comportamento? Acho que você colocou bem, né? A gente tem vários Brasil dentro do mesmo Brasil, né? E acho que colocou um ponto de infraestrutura. A Elo acabou de lançar, uns meses atrás, acho que até foi ano passado, não lembro direito a data, pagamento offline. O que é o pagamento offline? Aquele lugar que você não tem rede, a gente aceita, faz uma solução para ter aceitação nesses lugares. Então, lá no extremo norte, onde não tem rede e você tem que transacionar, a gente está fazendo isso. É algo impensável quando a gente vem aqui para as grandes metrópoles. Então, quando a gente fala de tecnologia, eu acho que tem muita coisa para ser evoluída. Tem a Drext vem aí, que são as criptomoedas, pagamento por biometria, pode ser por íris, por digital, mas a gente tem que olhar internamente, né? Então, a gente tem muito mercado ainda para absorver, para poder colocar o básico, né? Que é funcionar a infraestrutura que a gente tem nas grandes metrópoles, nessas regiões. Né? Afinal de contas, a gente precisa encantar o cliente e ele poder fazer a sua transação. Né? Então, a gente observa isso com muito... sente bastante isso. Né? Então, como você colocou, a gente está em todo o país, então a gente consegue identificar qual região tem mais pagamento online ou não, utilização de carteira digital ou não, e isso são pontos importantes para desenvolver. Né? Então, tem uma questão de aculturamento muito forte. Né? A gente discute muito ali na consultoria que a gente tem algumas bolhas. Né? Então, a gente tem clientes no extremo sul,
temos clientes no Centro-Oeste, quando a gente olha, o nível de necessidades são diferentes, né? Você comentou, o cliente vai até a farmácia, sabe o nome do farmacêutico? Tem nos lugares que ele vai até o lugar pagar na boca do caixa, porque ele conhece essa pessoa. Então, ele acaba sendo um ponto de contato nosso, né? Pode parecer estranho para nós, que faz tudo digitalmente, mas ainda tem esse ambiente, até mesmo no mercado financeiro. Então, acaba sendo uma oportunidade e a gente tem que, de alguma certa forma, aproveitar e trazer esse cliente para nós, né? Ensiná-lo como é que usa essa tecnologia, ensinar que é seguro, né? Acho que a gente discutiu muito isso aqui, como que as tecnologias ajudam o público a poder utilizá-las da melhor maneira. Tá? Então, acho que tem um ponto muito importante que a gente trabalha junto ali na Elo. Hugo, você me dá licença, mas eu vou fechar nosso painel com 3 letrinhas também. É o CCC, que resume muito da nossa conversa. Acho que primeiro contexto, acho que está muito claro aqui, né? Contexto, como que a tarifa do Trump afeta cadeias em vários aspectos. Então, o contexto é muito importante. O segundo, cultura em muitos aspectos aqui. Cultura desde uma cultura regional, não precisa nem ser regional, se você sai de São Paulo aqui, vai para a região metropolitana, você já tem hábitos diferentes. E a última é a criatividade, né? Acho que hoje você precisa de uma capacidade criativa, mesmo com muita tecnologia, de conseguir pensar processos, mudar muito rápido. Você falou de 7 dias, é assustador. Porque antes a gente falava de processos de meses, hoje você está falando que 7 dias é muita coisa. Então, queria muito agradecer, obrigado pela conversa, acho que foi um papo muito rico aqui e com certeza espelha o desafio que todos têm aqui. Muito obrigado, viu?